Se você perdesse seu emprego hoje, por quanto tempo você conseguiria sobreviver sem uma nova fonte de renda? Você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Mas se você não tem, não se preocupe. Nesse vídeo eu vou te ensinar como montar a sua reserva de emergência. Então, quero que você reflita sobre a pergunta que eu acabei de te fazer. Você teria condições de manter o seu padrão de vida atual sem nenhuma fonte de renda por 6, 12 meses, por exemplo? Me conta aqui nos comentários. Se a sua resposta for não, você precisa assistir este vídeo até o final. Nele eu vou te mostrar os 3 passos para você montar a sua reserva de emergência. Passo 1. Saber quanto gasta e ganha no mês. O primeiro passo para montar a sua reserva de emergência é saber quanto você tem de receita e despesas por mês. Se você não sabe quanto gasta e quanto ganha, ficará muito difícil montar a sua reserva de emergência de forma eficiente. Eu já fiz um conteúdo sobre este assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas de forma resumida, você precisa gastar menos do que ganha. Só assim vai te sobrar dinheiro para montar a sua reserva de emergência de forma eficiente e assim investir futuramente. Passo 2. Fazendo a conta. Digamos então que você tem o seu controle financeiro em dia e sabe certinho quanto gasta e quanto ganha no mês. Então, se você já sabe quanto gasta no mês, você já tem os valores que você vai precisar ter na sua reserva de emergência. Para facilitar, eu vou usar alguns valores como exemplo. Observe. Digamos que a sua receita mensal seja de R$3.000. As suas despesas mensais são de R$2.000. Temos uma diferença então de R$1.000 que sobra no final do mês. Agora vamos calcular quanto você precisa ter na sua reserva de emergência. É uma conta bem simples, na verdade. Você tem que ter no mínimo 6 vezes do seu gasto mensal guardado. E é no mínimo mesmo. O ideal é que você tenha 12 vezes do seu gasto mensal guardado na sua reserva de emergência. Então temos 6 vezes R$2.000 igual a R$12.000, ou 12 vezes R$2.000, R$24.000. Esses são os valores que você precisa ter guardado. Eles podem até parecer altos no começo. E você vai se perguntar, por que tenho que ter todo esse dinheiro guardado? Se você perder o seu emprego ou a sua fonte de renda principal, é a reserva de emergência que vai te dar segurança nesse momento, até que você consiga ter uma nova fonte de renda. Como ela é calculada em cima dos seus gastos mensais, se você não possuir nenhuma fonte de renda por 6 meses, por exemplo, você terá de onde tirar o dinheiro para se manter. Mas lembre que o ideal é 12 vezes dos seus gastos mensais. Essa crise do Covid nos mostrou que ter apenas 6 vezes das nossas despesas mensais guardadas na nossa reserva de emergência pode não ser o suficiente. Mas e agora? Como eu começo a minha reserva de emergência? No exemplo, tínhamos uma sobra de R$1.000, não é mesmo? Digamos que desses R$1.000 você usasse 500 para montar a sua reserva de emergência. Então, considerando os dois cenários, ficaria assim. Para 6 vezes dos seus gastos mensais, seria 12.000 dividido por 500, que daria 24 meses. Se você guardar R$500 todos os meses para a sua reserva de emergência, em 24 meses ou 2 anos, você terá o valor necessário para se manter por 6 meses sem uma nova fonte de renda. Agora, para 12 vezes dos seus gastos mensais, seria 24.000 dividido por 500, que daria 48 meses. Nesse exemplo, se você guardar os mesmos R$500 todos os meses para a sua reserva de emergência, em 48 meses ou 4 anos, você terá o valor necessário para se manter por 12 meses sem uma fonte de renda. Pode parecer muito tempo a princípio, mas é só um exemplo. Dependendo de quanto você gasta por mês e quanto você consegue guardar, esse tempo pode ser maior ou menor. Mas criar este hábito de poupar todos os meses para montar a sua reserva de emergência vai ser fundamental na sua vida como investidor. Passo 3. Onde investir? Agora vamos a outro passo muito importante. Onde deixar a nossa reserva de emergência? Como o nome diz, esse dinheiro vai ser usado para eventuais emergências. Então você precisa investir esse dinheiro em ativos que possuem 2 características. Alta liquidez, isso é, você consegue resgatar o dinheiro a qualquer momento. Rentabilidade média ou baixa. A reserva é para te dar segurança, então não espere uma alta rentabilidade.
Tendo em mente esses dois pontos, vamos ver quais ativos se encaixam nessas características para você investir o seu dinheiro. Mas antes de mais nada, deixa eu te dar um recado muito importante. Nunca, jamais invista o dinheiro da sua reserva de emergência em renda variável. Estou falando sério sobre isso, não cometa esse erro. Dito isto, existem 3 lugares que você pode guardar o seu dinheiro de forma fácil e que cumprem as 2 características que mencionei. Temos conta remunerada que pague 100% do CDI, CDB com liquidez diária e fundos DI. Conta remunerada é um investimento de fácil acesso com uma liquidez muito alta e com rentabilidade baixa, pois acompanha o CDI, mas se enquadra no que precisamos para a nossa reserva de emergência. Eu utilizo o Nubank, mas você deve usar aquela que mais te agradar. Depois temos o CDB com liquidez diária. CDB é um investimento de renda fixa, emitido pelos bancos. As corretoras de valores disponibilizam inúmeros CDBs para o investidor. Basta que você fique atento na hora de escolher, pois ele deve ter uma alta liquidez. Consequentemente, ele terá uma rentabilidade média ou baixa. A maioria com liquidez diária ou em D+1 rende 100% do CDI, ou muito próximo disso. O Banco Inter, por exemplo, disponibiliza um CDB com essas características, caso você seja correntista. E temos também os fundos DI. Fundos DI são fundos de investimentos que investem na taxa DI, que é a taxa de juros. A diferença é que são fundos de investimentos, então existe uma gestão profissional fazendo os investimentos, sempre buscando uma maior rentabilidade, que supere a taxa de juros. Pode ser uma ótima opção de investimentos também, pois tem alta liquidez e rentabilidade média ou baixa. Mas sempre olhe as taxas que o fundo cobra. Outro ponto é que os fundos DI não possuem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você não conhece ou não sabe o que é o FGC, eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Então não esqueça. O passo 1, saber quanto tem de receita e despesas por mês. O passo 2, fazer a sua reserva de emergência com no mínimo 6 vezes o seu gasto mensal, mas o ideal é 12. E o passo 3, invista em ativos com alta liquidez que você possa usar a qualquer momento. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.